programa de hoje vai falar sobre mobilidade. Você já sabe quanto tempo você passa no transporte público para chegar ao seu trabalho e do seu trabalho para casa. Esse é um dilema que acontece diariamente, não só no Brasil, em todo o mundo. Mas para isso precisa ter estudo, planejamento, boa vontade, logicamente, e pessoas que se dedicam a esse assunto. Por isso nós temos a participação hoje aqui do nosso amigo Mário Custódio, que veio dar boas explicações para nós. Mário Custódio é estudioso e pesquisador em transporte de ônibus desde 1969, sendo especialista em sistema de linhas de ônibus urbanos e rodoviários. Participa de eventos, seminários e congressos sobre transportes no mundo inteiro. Membro de movimento Respira São Paulo, destinado a manter e aumentar os ônibus elétricos que não poluem. Membro da NTP, Associação Nacional dos Transportes Públicos, tendo participado da Comissão de Marketing e do Prêmio Nacional da Qualidade no Transporte. Participou de vários congressos da UITP, União Internacional dos Transportes Públicos. Muito obrigado pela sua participação, Mário. É muito importante realmente a sua vinda para cá, porque nós temos esse dilema. A gente sabe que as pessoas passam muito tempo dentro dos transportes públicos, quando ela poderia estar mais tempo em casa para o seu lazer, para o seu descanso e, logicamente, dando atenção à sua família. Isso mesmo. Qual a perspectiva, principalmente para o ABC? Como que você vê hoje a questão do transporte público na região do ABC? Bom, especificamente no ABC Paulista, nós temos algumas companhias que prestam bons serviços e outras que, infelizmente, não prestam tão bons serviços assim. Há uma licitação que deveria ter sido feita pela EMTU, que é a gerenciadora dos transportes no Estado, mas ela não conseguiu fazer a licitação, ela está parada, inclusive por via judicial, e com isso há um prejuízo direto na mobilidade das pessoas. Isso falando de EMTU. Em São Caetano do Sul, nós temos as várias linhas que atravessam a cidade, as que vêm do Sacomã e vão para Santo André, Mauá e Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. E temos as que vêm de São Bernardo do Campo e chegam aqui em São Caetano do Sul. Além de algumas que vêm de São Paulo, da zona sudeste de São Paulo, e também adentram São Caetano do Sul. Agora, a cidade de São Caetano do Sul em si, o Serviço Municipal de São Caetano do Sul é bem visto. Percebe-se claramente que há um bom serviço. É um serviço que é bem prestado, tem algumas linhas municipais que entram pelos bairros, e isso é bom. E, recentemente, algum tempo atrás, foram criadas linhas que vão ao bairro da Fundação e vão à Vila Prosperidade, linhas municipais. Isso não existia antes. Então, com isso, certamente melhorou o sistema de transporte para aquelas populações e também barateou o serviço para eles. Vamos fazer assim, quando se fala que o serviço é bom e é ruim, vamos qualificar o que é bom e o que é ser ruim. Vamos começar pela questão regional. Por que é ruim? É ruim porque não houve investimento. No sentido de que, se a licitação não pôde ser feita, os empresários que poderiam entrar na licitação, eles não fazem investimentos e mantêm os ônibus antigos. Os ônibus mais antigos. Não é o caso de algumas companhias que renovaram, mas é o caso de uma boa parte das companhias, que inclusive na região do ABC, diferente das outras regiões da Grande São Paulo, o sistema ainda é por companhias, não é por consórcios. A não ser o sistema Metra, que é o sistema São Mateus-Jabaquara, e que tem uma concessão específica. Santo André também, por exemplo, tem consórcio, né? Sim, o Municipal de Santo André é consórcio. Além dos ônibus velhos, quer dizer, mesmo não tendo uma nova licitação, a prefeitura não pode cobrar que eles tenham um ônibus, porque quando ele foi feita a licitação, já dizia da renovação dos ônibus. Mas é muito antigo. Então, mas mesmo assim não pode cobrar mais? Não, a prefeitura não tem como interferir eu acho no Estado. Uma boa vontade aí procurando o Ministério Público é ser obrigado a fazer um acordo, porque não é possível a população ficar andando um ônibus velho porque
não tem licitação e a empresa fica faturando em cima, não coloca ônibus novo, olha, eu partiria para o Ministério Público, viu? Acho que é boa vontade de quem está no Executivo. Aí se o Executivo, junto com o Governo do Estado, quiserem eventualmente fazer isso, aí é uma decisão própria deles. Mas olhando do lado do empresário, não há como fazer investimento se você não tem a certeza da continuidade do serviço. Porque comprar um ônibus é caro. E quantos anos nós estamos falando? Estamos falando aí de ônibus com 20 anos de uso. Então, já vê quanto eles faturaram em cima da questão de não renovação. E o pior ainda, eles estão passando na nossa região e poluindo muito mais ainda pela questão da qualidade dos ônibus. Sim, é verdade. Agora, falando em transporte, essa questão do ônibus elétrico, que tem fios, aquele que tem fios, que é o caso do sistema Metra, e tem o ônibus elétrico que está chegando, que não tem fios, que tem baterias. Para efeito de poluição, seria o ideal, se trabalhar com uma visão de futuro de utilizar veículos não poluentes, porque aí você tem um duplo ganho. Você tem um ônibus que pode durar muito mais do que os ônibus a diesel, e você tem os ônibus que não vão poluir. Então você ganha em qualidade total, porque as companhias poderão ter um investimento que eles vão ter um veículo que vai durar muito mais. E as pessoas vão ganhar porque o sistema de saúde não vai ter tantos problemas com poluição. Eu não sei em termos de tarifa, mas eu sei que os ônibus da Metra, eles têm ar-condicionado, têm Wi-Fi, os bancos são diferenciados, muito mais macios. Essa questão é porque a tarifa lá é diferenciada ou porque está dentro do contrato que eles são obrigados a colocar? Uma das coisas é porque está no contrato. A outra é porque o viário que a Metra utiliza é diferenciado. Veja que praticamente todo o sistema ele roda em vias chamadas de segregadas. Eles têm poucas vias que eles concorrem com os automóveis. Comum. E isso atrapalha o sistema, mas é necessário, não é tudo. Com o nosso sistema viário no ABC, não dá para utilizar ônibus que não concorram com os carros, porque senão ficaria muito caro também a implantação. Mas veja que o sistema Metra, ele praticamente, como falou, ele anda em lugares que não tem buracos, ele anda basicamente em vias que não tem muitos aclives nem declives, e os pontos de ônibus do sistema Metra, eles são bem específicos, bem definidos, fazendo com que o custo de operação seja menor, e fazendo com que a utilização daqueles veículos possa ser, por muito tempo, sem prejudicar a operação. Só de curioso, quem faz também as linhas, todo esse sistema, é a própria Metra? Quem desenvolve Não, quem inclusive custeia. É a Metra. É a própria Metra. É a Metra. A Metra que cuida da operação do corredor. Muito bem. Aí nós falamos da questão dos problemas. E na questão de qualidade, para o ABC primeiro, nós temos qualidade? Dá para dizer que tem alguma coisa de bom? Qualidade no sistema? No sistema? No conjunto? No conjunto. Sim. Por exemplo? Por exemplo, aqui em São Caetano do Sul mesmo, essas linhas que vêm do Sacomã e atravessam a cidade, sobem para a região da Vila Gerte, que sobem ali para a região da Vila Gisela, a linha que vem do Tamanduateí e vai lá para a Vila Palmares, são empresas bem exploradas, são linhas bem exploradas. No ABC Paulista, algumas linhas ali da região de São Bernardo do Campo também são linhas muito bem exploradas, muito bem operadas e que geram conforto para os usuários. Particularmente as linhas que vêm ali da região de Ferrazópolis vêm parar aqui em São Caetano do Sul. Por outro lado, algumas rotas que elas poderiam ser melhor exploradas, elas não o são. Como eu falei, as linhas que saem do Sacomã, atravessam São Caetano inteiro e vão parar em Santo André. Então isso é um problema, porque você tem, como eu falei, tem ônibus que não são bons, você tem o problema da Avenida Goiás, aqui em São Caetano do Sul, que é aquela paradeira nos semáforos, né? Aqui a Avenida Goiás, ela é um gargalo para vocês aqui. A Avenida Goiás, nos picos, ela tem um problema muito sério, porque ela não tem a chamada onda verde. Né? Os semáforos eles não são sincronizados para você sair de São Paulo e chegar em Santo André praticamente sem parar.
É certo que quem entra na Avenida Goiás, em algum semáforo vai parar. E já para logo no início. E nós lembramos que nós já tivemos sistema na cidade, né? Eu lembro de você entrar na Goiás e ver tudo verde, que ela tem a parte reta, é muito, né? Não dá nem para acreditar. E não dá para entender também por que parou. Né? Porque se esse sistema já foi implantado, na cidade tinha que continuar. Sim. Não é... Isso mesmo. E o problema do semáforo da onda verde é, eventualmente, os horários de pico, ou um problema de alagamento, que aqui tem problema de alagamento, ou então um acidente de trânsito. Mas fora esses períodos principais, se você implantar um sistema de onda verde, você vai fazer com que a mobilidade das pessoas que estão nos carros e nos ônibus possa ser melhor trabalhada. A sincronização dos semáforos é feita por tempo ou por cabos também no chão, que, por exemplo, tem horário de pico, o farol vai ficar mais tempo aberto. Mas isso durante o dia tem menos carro. Então ele diminui o horário automaticamente? Dos dois sistemas. Dos dois sistemas. Você pode ter um sistema de sincronização por conta de uma pesquisa que é feita. E essa pesquisa, o que acontece? Essa pesquisa, ela determina qual é o tempo de sincronização dos semáforos. Ou utilizar o sistema de semáforos inteligentes. Que muitos dizem que os semáforos inteligentes não são tão inteligentes assim. Porque pode perceber que onde tem semáforo inteligente, o semáforo é que decide qual é o tempo que a pessoa vai perder no congestionamento. E isto pode gerar um problema de não mobilidade, que é o sistema chamado de contenção, quando você pega nichos de automóveis e sai contendo eles nos diversos cruzamentos, fazendo com que eles atrasem. Tem mais alguma forma de melhorar a mobilidade, além dos semáforos inteligentes, da onda verde? Existe a utilização do semáforo para o transporte coletivo. Como funciona? Que pode ser utilizado. Por exemplo, você tem um grupo de ônibus que estão vindo por uma determinada avenida. Vou citar uma daqui da cidade, que é a Visconde Inhaúma, que é outro gargalo da cidade. Muito. Então, existem formas de você perceber que um ônibus, por exemplo, um ônibus da linha Boa Vista, ele está passando, sai do ponto onde ele pegou passageiros e ele precisa continuar o seu percurso. Invariavelmente, o que acontece? As pessoas que tomam ônibus sabem disso. Tomou o ônibus no ponto, ele sai, ele vai parar no semáforo. Aí ele sai, ele vai parar no outro semáforo. Existem formas inteligentes este ônibus saiu daqui, ele já sai com o semáforo verde para ele. E enquanto ele estiver rodando para ele, que é principal, o ônibus é o principal, o semáforo vai estar verde. Para ele, o ônibus. Neste caso, a gente está privilegiando a mobilidade grupal, a mobilidade das pessoas que estão dentro daquele ônibus. E para elas, a sensação vai ser de que elas vão chegar mais rápido e mais cedo na casa delas. Esta é uma forma que é utilizada em muitos lugares do mundo e que São Caetano do Sul pode implantar e outras cidades também. Agora, falando da Visconde Inhaúma, a Visconde Inhaúma é uma rua que parece um travamento geral. Parece que quando ela foi desenvolvida nessa nova modelagem que fizeram, parece que foi proposital, eu não tenho como afirmar, mas parece proposital. Porque segura muito mais. Porque é uma parada. Você entrou na Visconde Inhaúma, você sabe que vai ficar parado e pode até olhar as vitrines das lojas, porque você vai parar de qualquer maneira. Muito bem. Nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos já com o Mário Custódio aqui, que é especialista na questão da mobilidade de ônibus. Tá ok? 2 minutinhos, a gente já volta com mais informações para você. Até já. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a
Na Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Sejam bem-vindos ao Buffet Laguna. 2 ambientes, ar-condicionado, serviços de DJ Valet, requinte bom gosto e sofisticação, seguindo alto padrão de qualidade. Cada paladar é presenteado com cores, texturas e sabores para que a sua comemoração seja inesquecível. Ligue agora 4421-1880 ou 999-847288. Rua Amazonas, 2196 São Caetano do Sul. Buffet Laguna, 27 anos transformando sonhos em realidade. O Colégio Imaculado Coração de Maria tem a proposta de formação que conjuga o ensino católico, cultura antiga e ferramentas modernas de ensino, ensinando os fins católicos o ensino dos clássicos como latim e belas artes, educação infantil a partir de 4 anos e ensino fundamental até o 9º ano. Ligue 4227-3558, Rua Augusto de Toledo, 809, Santa Paula, São Caetano do Sul. Colégio Imaculado Coração de Maria, um colégio de famílias católicas. Assuntos dos mais importantes hoje, essa questão da mobilidade aqui no programa 30 Minutos, com um especialista, historiador e estudioso da questão do ônibus, do transporte coletivo. Mário Custódio, que está dando aqui informações importantes para que os executivos pensem e usem, logicamente, a tecnologia. Faz a diferença hoje para que nós tenhamos, principalmente, semáforos inteligentes para que melhore a mobilidade, porque o que precisa é diminuir o tempo das pessoas que ficam no transporte público para terem melhor uso do seu tempo no seu dia a dia. Mário, outra coisa que ficou bem duvidosa aqui foi aquela criação do terminal rodoviário ali na Vila Gerte, que não é Vila Gerte mais lá. Você sabe por que foi criado aquele terminal? Não sei, porque quando eu... Tem viabilidade aquilo? No belo momento eu passei lá e tinha um terminal. Bonito, né? O que Fizeram um me negócio parece grande. que é ponto final de linha de ônibus, porque ali saem 2 linhas, que é a Santa Paula e a Mauá, e que na verdade não é nem Santa Paula nem Mauá, porque a linha é São Caetano do Sul, Vila Gerte, via Santa Paula. São Caetano do Sul, Mauá, via Santa Paula. São Caetano do Sul, Vila Gerte, via Mauá. Então eles pegaram linhas de ônibus que faziam trajeto circular e colocaram com ponto final na Vila Gerte. A razão eu não sei, realmente eu não sei. E como tratar melhor os recursos para essa questão do trabalho viário da cidade? Ou da toda a região? Bem, para se definir um sistema viário e um sistema de transporte coletivo melhor, a prefeitura precisa buscar recursos em parcerias público-privadas, que é a chamada PPP, ou então em fontes de financiamento, que pode ser Banco Mundial, pode ser recursos do exterior, de países que ofertam esses recursos para as cidades se desenvolverem. São Caetano do Sul é uma cidade que me parece ser muito rica, porque inclusive ela tem essa possibilidade de ser rica em função de todo o complexo fabril que ela tem aqui. E me parece também que ela não teria problemas em obter autorização do Congresso Nacional para buscar recursos externos. Ela tem todas as certidões, tem... imagino que sim, né? Carta aberta para isso. É uma cidade, pelo menos, a propaganda que se faz é que São Caetano do Sul, entre aspas, é um must
né? Nos É municípios um brasileiros. diferencial. Isso. Logicamente, a cidade não tem problema de esgoto, não tem problema de favela. Então, isso nós temos um grande problema ainda de cortiço. Nós temos cerca de 26% da população na classe E. Olha só. É mais de 30 mil pessoas. É um número até grande que precisa ser cuidado realmente. E também tem a questão, principalmente, das enchentes. Sim, ainda nós temos isso é um 3, 4 gargalo. bairros que Isso. são afetados pela questão da enchente. Inclusive, agora o prefeito foi buscar um empréstimo milionário aí para fazer o Atende Fácil da Saúde. Mesmo a gente tem o do Hospital São Caetano aqui com 5 andares parados, né? Vai querer fazer o Atende Fácil da Saúde. E também 24 milhões para fazer o sistema de câmeras inteligentes para a questão de segurança, Sim, sendo que perfeito. Santo André gastou 2,5 milhões. Então dá para perceber que dinheiro aqui não é o problema, é a questão da boa vontade de planejamento, como você disse. Isso. São Caetano do Sul, ela merece méritos porque ela se conquistou assim. A população daqui, ela foi buscar... Histórico. O histórico da cidade, ela demonstra que ela buscou essa ilha de excelência. Inclusive porque vocês têm aqui, geograficamente falando, vocês têm bloqueios importantes. Você tem o Rio Tamanduateí, o Córrego dos Meninos, o Córrego Tinga, que faz com que naturalmente haja um bloqueio e faça com que a cidade possa efetivamente buscar ser uma ilha de excelência. Mas Isso também vira uma ilha na época da enchente. o problema é que na época de enchente, ela é enchente. E aí nós podemos nos remeter a um outro problema, que vai ter problema de fundos, para buscar fundos, que é a questão da linha 18 do monotrilho, ou do VLT, ou do metrô, ou do BRT, que é o Bus Rapid Transit, que é o ônibus rápido, que o governo do estado ainda não sabe e não definiu como vai ser esse sistema, essa implantação desse sistema, que é muito importante para a cidade. É uma linha que vem do Tamanduateí, vem pela Avenida Guido Aliberti, vai para Santo André pela Fundação Santo André, chega na Vila Baeta Neves, deriva à direita, passa em São Bernardo do Campo e vai parar lá no Alvarenga. Então é uma linha muito importante. Agora, o que fazer? Se você for trabalhar com monotrilho, que é aquele sistema que você tem ali na Avenida Luiz Inácio da Anhaia Melo, você vai colocar aqueles sistema metrô em cima, lá no alto. Isso tem um custo alto, muito menor que o de metrô, é um custo menor. Dizem que é 10% menos que construir uma linha de metrô. Mas você pode ter um sistema mais barato ainda, você colocando o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que é o bonde moderno, que aqui não tem. Tem no Rio de Janeiro, que implantaram agora, mas aqui não tem. Ou então, mais barato ainda, é o BRT, que é o sistema da Metra. É o Bus Rapid Transit, é o sistema de ônibus rápidos, de corredor de ônibus rápidos, que vão fazer essa ligação. Inclusive, eles utilizam o horário de metrô. Você não tem horários específicos saindo dos terminais, você tem horários que as pessoas sabem que, em menos de 1 minuto, o meu ônibus vai passar, que é o que acontece no sistema Metra. Você pode ficar lá que chega no ponto que em algum momento rápido vai passar um ônibus para Diadema, por exemplo. Em algum momento rápido vai passar um ônibus para o Jabaquara, por exemplo. Aqui é a mesma coisa. Isso pode ser implantado aqui. O problema é o local da implantação, porque você vai estar ao lado do Córrego dos Meninos e sempre que houver enchente, você vai afetar a operação. Agora, veja só, o sistema Metra também tem problemas de enchente. E nem por isso deixou de ser um sistema muito bom. Por sinal, um dos melhores do mundo. Eu conheço inúmeros sistemas no mundo inteiro, conheço inúmeros sistemas de transporte tipo Metra, e eu afirmo com segurança, a Metra é um dos melhores sistemas. Então, São Caetano do Sul pode ter esse sistema também. E também daria para diminuir bastante, porque não precisava ser naquela altura, né? Que é feito. A altura, essa altura é estudada, né? Ela tem alguma relação com aquele concreto armado que vai segurar os veículos. O veículo ali também é um outro tipo de veículo. O veículo esse sistema de monotrilho, os pneus, eles não são pneus verticais, eles são pneus horizontais. Isso gera um desgaste nos pneus, que é um problema que a Coreia do Sul teve. Eles conseguiram resolver lá, porque a Coreia do Sul tem esse sistema. Mas
E eles agora estão em teste em São Paulo e pelo jeito vai vingar em São Paulo. Esse sistema do monotrilho de São Paulo vai até a cidade de Tiradentes, né, no futuro. No futuro distante, mas no futuro vai. Agora, aqui em São Caetano do Sul, o governo do estado quer implantar esse sistema. E assim, se você for implantar um BRT, um sistema de ônibus tipo Metra, você vai ter um tempo reduzido para a implantação. E aí você vai ter a operação suspensa por 5, 6, 7, até 10 dias por ano por causa das enchentes. O VLT demora um pouco mais, o metrô é impraticável, porque as obras têm que ser mirabolantes. E o monotrilho, se for implantado, este vai demorar muito mais. Me diga uma coisa, por exemplo, na questão da Avenida do Estado, o Maluf acabou resolvendo aquele problema do tampão, que hoje virou uma avenida importante naquele trecho. Não é muito mais barato fazer o tampão aqui também e colocar em cima? É muito menos concreto para se usar? Sim, faz o tampão, ele já vai ficar acima do nível da parte de cheia, certo? Sim, acaba canalizando, de uma certa forma, ou seja, vai ficar muito mais barato. Sim, a única questão aí é o número de estações. Você vê que ali nessa linha do Expresso Tiradentes, que eles chamam, né, você tem poucas estações, porque a demanda dentro das estações é pequena. No ABC, não. No ABC, se a gente observar o mapa, que já está pronto, das estações desse sistema de monotrilho ou alguma outra coisa, você vai ter várias estações. Você começa ali na cerâmica. Para concluir que o nosso tempo está terminando, perfeito. Tem mais um problema ainda. Se fizer o VLT, é como as pessoas vão chegar no VLT. Sim, se tiver enchente, esqueça. Não, mesmo que não tenha enchente. Mesmo que não tenha enchente, né? sim. Como que a pessoa que mora na Vila Jarte faz para chegar na estação do VLT? Não, mas aí não tem problema. Aí é os sistemas alimentadores. Então, mas é outra coisa muito importante, porque vai ter que colocar mais carros e outras alternativas para chegar nesses pontos de estação que você está dizendo, né? Isso é decisivo. Para um sistema troncal funcionar, você precisa ter o sistema alimentador. Aí as linhas de ônibus de São Caetano do Sul, de São Bernardo do Campo, do Rude Ramos ali, vão ter que ser alteradas para que elas alimentem as estações, porque senão vai andar vazio, né? Porque que nem hoje nós temos a estação do Tamanduateí, mas não tem jeito. Quem está da Vila Jarte vai ter que ir até o centro, do centro tem que pegar o trem e do trem para chegar no metrô. Isso mesmo. Né? Tem que ter linhas diretas para essas linhas do metrô. É as linhas alimentadoras. Muito bem. Nós entrevistamos aqui então Mário Custódio, especialista nessa questão do transporte de ônibus. Muito obrigado pela sua participação. Tenho certeza que isso vai servir de estudo para outras pessoas que possam nos assistir e também para o Jornal ABC Repórter, que nós vamos publicar matéria sobre o assunto, Mário. Obrigado. Obrigado pela sua vinda. E, por favor, pelo seu conhecimento, você pode até escrever para o nosso jornal no ABC Repórter. Sim, é um prazer. Fica à disposição. Não tem problema nenhum, com certeza. Ok? Você que nos acompanhou aí, muito obrigado pela sua participação. E não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal. Por isso, então, leia o jornal ABC Repórter. Até mais.